Durante o isolamento social e esse período de quarentena que nós estamos vivendo, muitos de nós estão presos em casa. E daí a importância do autoexame para saber se apareceu alguma doença nos olhos. Um grupo de pacientes que apresentam um risco maior de ter alteração ocular durante a quarentena são os pacientes que, claro, já tinham alguma doença com risco de afetar os olhos. Nesse grupo de pacientes estão os diabéticos, os pacientes que tratam glaucoma ou uveites, por exemplo. Os pacientes diabéticos, por exemplo, vão enfrentar um grande desafio. Estamos trancados em casa, fora da rotina, ansiosos, que para muitos pacientes acaba causando uma fome excessiva e eles acabam comendo mais. E também muitas vezes estamos privados de atividades físicas, que são tão importantes no controle do diabetes. Então, é fundamental que você faça o teste da glicemia. Pode ser aquele exame na ponta do dedo para medir o açúcar no sangue. E, se os teus níveis de açúcar no sangue estão altos, fale com o seu endocrinologista, porque isso aumenta o risco de doença na retina, que, apesar dos tratamentos modernos, muitas vezes leva à cegueira. Um outro grupo de pacientes que merece um cuidado especial são os pacientes com doença macular. Esses pacientes muitas vezes precisam ser examinados a cada mês pelo oftalmologista e o tratamento dessa doença é feito com injeções dentro do olho. Essas injeções precisam ser repetidas a cada 3 ou 4 semanas se a doença está em atividade. E um exame chamado exame de OCT ajuda o médico a determinar se a injeção é necessária ou não. Óbvio que nessa fase de quarentena, tudo está muito confuso. Os pacientes estão com medo de ir até o oftalmologista, algumas clínicas estão fechadas, mas os pacientes com alteração macular devem ficar em contato com seus oftalmologistas para não perder o timing, a frequência ideal do tratamento. É claro que uma semana a mais ou menos não faz diferença, mas esperar 2 ou 3 meses pode causar uma perda irreversível da visão. Por isso, converse com o seu oftalmologista pelo telefone ou WhatsApp, ele vai ser capaz de te orientar e saber quanto tempo você pode esperar até repetir o exame da mácula. Enquanto isso, o teste da visão em casa ajuda a saber se as coisas estão piorando. Além de comparar a visão dos 2 olhos, o uso da tela de Amsler, que é uma tela quadriculada, permite identificar piora da doença da mácula mais precoce. Se você perceber uma piora da visão ou alteração ou piora usando a tela de Amsler, entre em contato com o seu oftalmologista e talvez seja necessário uma visita mais precoce para identificar a piora da doença macular. E claro, temos que falar também dos pacientes com glaucoma. Glaucoma é o aumento da pressão dos olhos que pode comprometer de maneira irreversível a visão. O tratamento do glaucoma, na imensa maior parte dos casos, é feito com o uso de colírio. Colírio baixa a pressão do olho e dessa maneira diminui o risco da doença progredir. E é fundamental continuar usando o colírio. O paciente fica com dúvida. Puxa, e se eu peguei coronavírus? Se eu estou com tosse ou febre, será que o colírio do glaucoma pode piorar as coisas? E a resposta é não. O colírio do glaucoma deve ser utilizado sempre, até que seu médico oriente de maneira diferente. Ou seja, na dúvida, pingue o colírio. E, apesar da gente achar que nunca erra, é muito frequente, os trabalhos científicos indicam, os pacientes às vezes esquecem de usar o colírio. Então, para quem tem glaucoma, principalmente nesse período de quarentena, quando a gente não está indo no oftalmologista medir a pressão e fazer exames mais sofisticados, é fundamental a atenção redobrada no uso dos colírios para baixar a pressão e dessa maneira impedir qualquer dano irreversível para a saúde dos teus olhos.